Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Continuamos nossa série de meditações intitulada Evangelhos. O texto de hoje é João 2, versos 13 até o 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, verso 13. Páscoa era uma das 3 festas anuais obrigatórias para todo judeu comparecer na Cidade Santa e celebrá-las. As outras 2 eram Pentecostes, ou Festa das Colheitas, e a Festa dos Tabernáculos, conforme Levíticos 23. A questão discutida pelos estudiosos aqui em João 2 é se Jesus purificou uma vez o templo de Jerusalém ou se foram 2 vezes. Só João menciona o evento no início do ministério, como sugerem os versos 12 e 13, logo após o milagre em Caná da Galileia. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à festa da Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Os outros 3 evangelistas narram o fato depois da entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa, uma semana antes da Páscoa. Mateus 21, 12 a 17, Marcos 11, 15 a 18, Lucas 19, 45 a 49. Assim, a tradição defende 2 vezes e aponta para o foco que distingue ambas as ocasiões. João salienta a indignação e a severidade de Jesus com a profanação do templo, tanto que ele fez chicotes para expulsar os exploradores do lugar sagrado. Verso 15. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, embora mencionem a expulsão dos cambistas, focam mais no ensino sobre a natureza da casa do Senhor. Queridos, não há prejuízo algum se pensarmos que foi uma só vez que Jesus purificou o templo ou se foram 2 vezes. Vamos agora fazer um destaque no evento da purificação do templo, segundo o evangelista João. Primeiro destaque: a casa do Senhor é casa de oração. Mas quando Jesus entrou no templo, o que foi que ele viu? Comércio. Comércio de bois, de ovelhas, de pombas. Os dias de festas eram dias de ofertas, de sacrifícios, de gratidão, de consagração. Subia para Jerusalém judeus de todos os lugares, de perto e de longe, trazendo animais para serem imolados. É verdade que muitos animais não suportavam as grandes distâncias e chegavam cansados, doentes, alguns nem chegavam. A brilhante ideia que alguém teve logo se transformou em interesse lucrativo, exploratório, de vender animais limpos e descansados ali mesmo nas dependências do templo. Só que o preço deles era majorado, em muito, fugindo completamente do objetivo de facilitar para o adorador. A casa de oração havia se transformado em covil de ladrões e salteadores. E isto era profanação do lugar sagrado. Segundo, quando Jesus viu o pecado nas ações dos homens, ele se encheu de ira e de indignação. Ira e indignação. Então, no ímpeto de santa justiça, começou a expulsar todos aqueles vendilhões do templo. Para isso, usou um chicote de cordas que ele fez ali mesmo. Derribou as mesas dos cambistas, em meio a palavras duras, enérgicas e reprobatórias. Tirai daqui estas coisas, não façais a casa de meu pai casa de comércio, verso 16. Terceiro destaque: na mesma hora os discípulos se lembraram da passagem que está escrita no Salmo 69, verso 9. O zelo da tua causa me consumirá, verso 17.
Este era o sentimento de Jesus. Sua alma estava sendo consumida pelo pecado dos homens que exploravam os adoradores, em vez de servir de inspiração e motivação a eles. Quarto destaque: Jesus começou um embate com os judeus, ali mesmo no templo. Verso 18, perguntaram eles: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Ou com que autoridade fazes tudo isto? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus sabiam que em 46 anos aquele templo tinha sido erguido. Como podia Jesus dizer que o reconstruiria em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, a sua morte e a sua ressurreição, versos 19 a 21. Este era mais um sinal messiânico que ele dava. Quinto destaque: quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram das palavras ditas naquele dia. E muitos creram nas Escrituras e nas palavras do Senhor, verso 22. Sexto destaque: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, verso 23. Assim, a popularidade de Jesus crescia cada vez mais. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos eles, verso 24. Aqui não se tratava de conhecê-los pessoalmente, mas de conhecer os seus corações. Eles eram pessoas instáveis, volúveis, interesseiras, que só se preocupavam com o entretenimento, só em ver sinais e maravilhas acontecendo diante dos seus olhos. Os necessitados se interessavam pelas curas e libertações que careciam. Ninguém se interessava por quem Jesus era e pelo que ele viera fazer ao mundo. É como diz o verso 25, não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esta é mais uma declaração doutrinária de João, que descreve o ser divino que conhece o mais profundo do ser humano. Diante deste evento, dessa narrativa, ficamos pensando a respeito do nosso cuidado com a casa do Senhor. Hoje, muitos templos não são usados exclusivamente para cultos. Todas as atividades da igreja são realizadas neles. E outras até na comunidade local, sem serem atividades religiosas. Em tempos de espaço multiuso, é difícil para alguns separar na mente um espírito de adoração e de culto em atividade extra, em hora diferente. Este texto de João nos desafia a pensar no assunto e tomar atitudes pessoais que evitem a profanação do santuário. Nos desafia também a pensar na venda de objetos, literaturas e até de bíblias, como auxílios, como atividade comercial lucrativa da parte de alguém ou da própria instituição. Seria isto também profanação da casa de Deus? Que o Senhor nos ajude a zelar pela sua casa, para que todos os que entrem nela se achem na presença de Deus e ali possam descansar as suas almas junto ao trono de graças.